Olá, seja bem-vindo ao Como Eu Me Tornei, um podcast que traz profissionais aqui que não vão contar a receita do bolo, mas vão trazer os principais ingredientes que eles utilizaram para construir suas carreiras. Hoje a gente vai trazer uma atividade aqui de suma importância e uma deputada assim do meu coração, deputada Olívia Santana, que vai nos contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória. A Olivinha, bem pequenininha, lá em Ondina, né? Por favor, deputada, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Quero agradecer a você pelo convite, né? E você, a sua equipe, dizer que esse trabalho, né? Essa entrevista, né? Esse bate-papo, na verdade, que a gente está tendo aqui, é algo que é importante, né? Porque muitas vezes as pessoas conhecem as outras pela aparência e não chega a fundo para saber como é que foi a trajetória, né, daquelas pessoas. Então, eu quero te parabenizar por ter tido essa ideia de fazer o Como Eu Me Tornei, porque isso faz um registro, assim, um fio, né, da trajetória profissional de cada pessoa que você convida para bater esse papo contigo. Então, eu sou nascida em Salvador, na invasão de Ondina. Eu até escrevi um livro, né? E onde eu falo que quem conhece a Ondina hoje não sabe o que ela era antes de se tornar esse bairro de classe média. Tinha uma invasão, era chamada Invasão de Ondina. Tinha as casas de pessoas ricas que também ocuparam aquele espaço, mas tinha favela de Maré, inclusive, né? A gente morava bem perto da praia. Não tinha esgotamento sanitário, mas a gente morava ali. E eu era ainda muito criança, 3 anos de idade, né? Eu nasci naquela favela e depois o prefeito da época, Antônio Carlos Magalhães, o velho, né, o avô, ele era prefeito e tirou a gente dali, tirou minha família, tirou todas as famílias dali, jogou lá na boca do rio e fez os investimentos que fizeram da Ondina este bairro que é hoje. No entanto, quando você olha a boca do rio, você vê que é a discrepância, né, o paradoxo entre um bairro e o outro bairro. Porque lá a gente foi jogado sem eira nem beira, não tinha casa, não tinha esgotamento sanitário, não tinha luz elétrica, era muita falta. Então, quer dizer, a gente teve que improvisar um barraco em cima de um pedaço de chão, que era a única coisa que as pessoas tinham. Tem esse pedaço de terra aqui, vocês vão lá e se virem. E minha mãe, ela no primeiro dia, ela dormiu na casa da vizinha, ela conta isso, Dona Célia, e só no dia seguinte é que meu pai soube da notícia pelo rádio e foi lá e ajudou a fazer um barraco de papelão, né, madeirite, essas coisas que ia achando e improvisando a morada. Eu me lembro, eu tenho uma vaga lembrança que eu saí da boca do rio, já tinha o quê? Uns 6 anos de idade. Uns 5, 6 anos de idade, porque era um lugar muito afastado. Minha mãe trabalhava na Barra, era doméstica lá. E aí eu lembro que a gente tinha um barracão na boca do rio e tinha um telhado de zinco, que quando chovia era um barulho terrível, terrível, mas era o que minha mãe conseguiu fazer, o que ela conseguiu dar pra gente. Minha mãe é uma pessoa que eu admiro demais, porque tudo que eu sou eu devo a ela. Ela lutou muito por nós, uma mulher mãe solo, não é? Ela criou a gente sozinha, né? As ajudas de meu pai eram esporádicas, ele não vivia com a gente. Então, e ela criou as 2 filhas sozinhas e a gente conseguiu se firmar, sendo fruto de uma relação de uma mulher que veio morar em Salvador com 9 anos de idade, que foi trabalhadora doméstica a vida inteira e que não tinha salário, não tinha jornada de trabalho, não tinha nada.
direitos daquela época era impossível. Os patrões se vangloriavam de dar um prato de comida e de dar um quartinho nos fundos, né? Ou a pessoa trabalhava o dia todo, depois de noite, manhã chegava em casa exausta, né? Quando ela não dormia na casa, ela ficava com a gente, ela ia ver a gente. E minha irmã, que era mais velha, era quem tomava conta de mim, mas era um adolescente tomando conta de uma criança. Como acontece até hoje nos lares. Mulheres negras, mulheres pobres, periferia, é essa vida que a gente tem. Aí depois a gente foi para o Alto do Canjira, que é um morro que tem ali perto da Vasco da Gama, da Avenida Vasco da Gama. E lá aí eu me tornei adolescente. Era uma pobreza muito grande, gigante, de comer chicharro, comer quitute, né? Às vezes não tinha nada, aí catava bertalha, cozinhava a folha da bertalha. Eu adorava bertalha. Eu gostava de bertalha. Eu tô aqui me perguntando o que pra é bertalha. Gente comer. Era uma folha que tinha uma baba, parecia quiabo. E dava muito lá no bairro. Então, quando não tinha dinheiro mesmo para comprar, que a despensa não tinha nada, a gente catava bertalha e botava para cozinhar. Pedia a um senhor, seu Hélio, que era o dono da venda, né, de uma vendinha que tinha lá. Ele às vezes dava um pedacinho de carne de sertão, a gente subia. Às vezes mãe deixava uns trocados, a gente comprava chicharro, que é um peixe bem seco, esturricado. Eu nem sei o que a gente comia ali, né? Que a gente cozinhava junto com a folha da bertalha e a gente comia aquilo, né? Agora, como tinha assim, tinha muita mata no Canjira. Ali onde é o supermercado agora Açaí, na Vasco da Gama, era uma roça. Então, e tem um lugar que tem uma quadra, um campo de várzea, também bem próximo ao campo do Canjira, perto de Santa Madalena. Ali tinha cajá, tinha abacate. Então a gente descia e pegava aquelas frutas e a gente se virava com aquilo. Nossa família é uma família grande, mas é uma família dispersa. O meu pai tinha 9 filhos. Era outra família. Sim. A família com minha mãe teve 8 filhos. 5 foram embora, morreram, né? Morreram de meningite, de poliomielite. Um desapareceu. E só ficamos 3. E o pai do meu irmão, que não é o meu pai, levou ele para criar. Então ficamos eu e minha irmã, Eliana, com a minha mãe. Então, ela cuidou da gente. Minha mãe cuidou da gente, das 2 filhas, criava a gente. Hoje minha irmã tem 4 filhos, meu irmão também tem. Meu irmão tem 5 filhos, né? Tenho muitos sobrinhos. E aí foi nascendo os sobrinhos netos. Aí a família agora é gigantesca, né? Agora eu só tenho uma filha. E a gente... E minha mãe tomava lição, a cartilha. Minha mãe é analfabeta, mas ela comprava aquela cartilha da girafa e dizia, você tem que estudar para não ficar igual a mim. E ela sempre falava isso. Você tem que estudar. Eu não tive estudo, mas eu admiro quem teve. E para a gente ter uma vida melhor, tem que estudar. E eu ouvi o conselho de minha mãe. Eu fui estudar, eu priorizei meus estudos, eu trabalho desde 14 anos, eu fui faxineira de escolinha, eu trabalhei na escola Catavento, no Caminho das Árvores, trabalhei no Universo do Guri, aqui na Pituba. Então, sempre faxina durante o dia inteiro, de noite eu ia estudar. Eu ia para a escola, para o Manuel Devoto. Então, fiz vestibular para a UFBA. Não acreditava que eu pudesse passar, mas eu tinha um plano. Meu plano era tentar, durante 5 anos, fazer vestibular. Sim. Se eu não passasse no ano, eu ia tentar no outro. Depois eu ia para o outro, depois eu ia para o outro, até que eu passasse. Mas aconteceu de eu passar de primeira. Oh, glória! Para pedagogia. Foi a maior vitória da minha história de vida.
Na verdade, a minha grande vitória foi ter entrado na UFBA. Todas as outras vitórias têm a ver com o fato de eu ter passado no vestibular. Porque aí eu fui realizar meu sonho de ser professora. Então, eu me formei em pedagogia. Eu fui fazer movimento estudantil. Dentro da UFBA. Foi do DA, DCE. Eu fui presidenta do Diretório Acadêmico de Pedagogia 2 vezes. Fui diretora do DCE. Tentaram que eu fosse presidenta, mas aí eu não quis, porque eu trabalhava também. Eu trabalhava, estudava e fazia movimento estudantil. Dentro da universidade, me virava com tudo. Aí eu peguei uma coisa que eu fico assim, cada vez a pessoa diz assim, mas eu não passo por causa de tal coisa. Eu fico, como eu fiz tantas coisas ao mesmo tempo, eu fico mirando os outros a partir de mim. A pessoa diz assim, mas eu não vou estudar porque eu estou trabalhando. Você está trabalhando, mas você vai arrumar um tempo para você estudar. Porque você não vai sair desse lugar se você não meter a cara no estudo. Se entendeu? Quer sair, se quer ficar ali do jeito que tá, ótimo. Mas se quer sair, né? Não adianta ficar em casa se lamentando, né? Então vamos correr atrás. E você já trabalhava de quê nessa época? Não, aí eu trabalho. Quando eu entrei na universidade, eu fui demitida do meu trabalho de faxineira. Porque a minha patroa, e aquilo foi uma contradição tão grande, porque eu passei no vestibular para pedagogia, eu era faxineira de uma escolinha, eu imaginava que a diretora da escola, que parecia uma pessoa até mais humana, a relação lá nessa escola era melhor do que a anterior. A anterior era muita tirania. Quando eu trabalhei na escolinha Catavento, foi muito duro, muito ruim a experiência. Tinha uma diretora racista, não tinha nenhuma solidariedade, era uma mulher muito difícil. E quando eu fui para o Universo do Guri, a relação era muito mais fraterna, parecia ser mais fraterna. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha o quê? Aí eu já tinha 16, 17 anos, mas quando eu passei no vestibular, eu estava com 21 anos. Aí eu dei a notícia na escola. E a diretora, no primeiro dia todo mundo foram os parabéns, aquela coisa, né? Todo mundo queria saber quem foi a servente que passou no vestibular. Que ótimo! Olívia. Na UFBA para pedagogia, imagina, né? Aí quando chegou no dia seguinte, eu fui chamada para uma conversa, para saber como é que ia ser, que era interessante, você tinha passado, parabéns, mas você vai fazer o que agora? Porque eu disse, eu quero continuar aqui na escola. Eu achei que eu fosse ser promovida para auxiliar de classe, que eu pudesse trabalhar como auxiliar de classe, já que agora eu ia estudar pedagogia. E a diretora disse, não posso ficar com você um turno, eu preciso de uma faxineira que fique os 2 turnos. Dizia, mas eu topo ficar aqui até de noite, fazendo faxina, fazendo o que for necessário. Mas eu preciso do emprego. E ela não abriu mão, ela disse, não, você precisa escolher, ou você vai fazer sua faculdade, ou você vai continuar aqui. A escolha de Sofia, porque as 2 coisas eram importantes, igualmente importantes para mim. Então, uma dizia respeito à minha sobrevivência, a outra dizia respeito ao meu futuro, às novas oportunidades que eu poderia ter na vida. E eu sempre aproveito para falar, quando alguém me pergunta sobre isso, porque as pessoas de classe média, as pessoas que são ricas, elas precisam ter humanidade no trato com as trabalhadoras domésticas, com as funcionárias de suas empresas, sabe? Aquela pessoa que está ali na limpeza, a faxineira, aquela pessoa tem planos, aquela pessoa tem sonhos. Essa pessoa não pode ser apagada. Ela não pode ser negada na sua possibilidade de se desenvolver. Então é preciso chegar mais junto, fazer acordos. Olha, mas você está estudando, poxa, que ótimo, você passou. Como é que a gente vai rearrumar seu trabalho? Qual o seu horário? Vamos rever essa carga horária aqui.
vamos fazer os ajustes, né, necessários para que a pessoa não seja jogada à própria sorte. É o mínimo, né, Olívia? É o mínimo. E minha mãe ficou de mal comigo 1 mês, que manhã não entendia como é que eu ia escolher a faculdade. Eu disse à minha patroa, então a senhora vai me demitir. Eu não vou pedir demissão e eu não vou abrir mão da minha faculdade. A coisa mais importante que aconteceu em toda a minha vida. Como é que eu ia abrir mão daquilo? Aí o que é que aconteceu? Ela me demitiu, eu peguei a indenização, o FGTS, paguei 2 meses do quarto que a gente morava no GV Federação, manhã revoltada, e na cabeça de manhã era de fato uma loucura, sim, porque a gente podia ir morar na rua, sim. Aquele barraco não era nosso, era um aluguel, e ela foi trabalhadora escrava a vida toda, então ter a filha com a carteira assinada, tá lá o carimbo de servente, mas era uma carteira assinada ganhando um salário mínimo. Para ela aquilo ali era o máximo que eu poderia chegar. E eu já tinha um 2º grau. Então para ela, poxa, eu criei minha filha, eu já dei um ensino médio para ela, e ela já tem um emprego com carteira assinada. Quer mais o que da vida? Só que eu queria muito mais da vida. Muito mais. Eu realmente fiz a escolha certa. Eu fui estudar, a UFBA é um mundo. Imagine uma universidade para uma favelada. Pô, um negócio assim que eu andava cheio de livro, para baixo, para cima, para mostrar a todo mundo que eu estava fazendo faculdade. Então, foi uma coisa assim, realmente que transformou a minha existência. E tudo que aconteceu depois daí foi resultado dessa construção, entendeu? De uma escolha certa que eu fiz. Me conte, eu faço UFBA, faço qualquer faculdade privada, pública, e quero entrar no movimento estudantil. Como é que foi? Do movimento estudantil para o partido? Foi durante a graduação? Foi depois? Não é tão fácil assim. É isso. Como foram esses percalços, essa escadinha, né, até chegar no partido, a filiação? Então, na verdade, quando eu entrei na UFBA, na Faculdade de Educação, o diretório acadêmico estava fechado. Aí uma amiga, Thelma, que hoje é médica, e ela fazia pedagogia. E você já estava indignada lá com o quê? Sabe, aquele professor não dá aula. Então, aquela coisa assim, né, de reivindicar direitos, de defender. Por que o reitor, a gente vai escolher o reitor, mas é o presidente da República que diz quem vai ser o reitor da universidade. Sim. Aí começou tinha uma efervescência, uma luta democrática pela autonomia universitária, por mais vagas na universidade. E eu fui me envolvendo, me interessando por essas coisas. Aí essa minha amiga falou, Olívia, vamos montar uma chapa para o diretório. Você topa? Eu digo, claro. Eu me coloquei à disposição. Aí, mas eu trabalhava de professora, já estava trabalhando numa escolinha no meu bairro. Você ficou desempregada? Foi, eu fiquei desempregada. E aí, mulher? Tipo assim, em 6 meses, até que eu consegui no próprio bairro uma escolinha que eu botei currículo no mundo inteiro. Onde eu podia, eu botava currículo. E aí essa escolinha me chamou para eu fazer alfabetização, pegar uma turma de alfabetização. E era metade de um salário mínimo. Não tinha negócio de carteira, nada. Era escolinha de bairro. Aí eu fui. O dinheiro que eu ganhava dava para pagar o aluguel estritamente. Entendeu? Mamãe já ficou mais tranquila. Aí mãe já deu uma maneirada lá. Aí eu ficava fazendo bico, fazendo banca. Sim. Eu fazia banca, dava banca para poder ganhar uma grana. E me virando, porque eu precisava dar conta, sempre precisei dar conta de manhã e dar conta, não é, dos meus sonhos, dos meus planos, da minha vida.
E a gente conseguiu reabrir o diretório acadêmico. A gente passou, inclusive até voltando ao emprego no bairro, tem uma menininha que eu fui professora dela nessa escolinha. Depois que eu virei deputada, essa menina me achou e ela veio trabalhar comigo. Ela veio e falou, olha, Daniele, que foi jornalista, ela se formou em jornalismo. Aí ela me contou, você foi minha professora lá no Recanto dos Gatinhos. Que fofo. A escolinha lá do bairro. Então, eu participei do diretório acadêmico de pedagogia, aí fui para o DCE, ser secretária de Educação e Cultura do DCE da UFBA. Uma coisa foi puxando a outra. Eu participava de assembleias, de debates, viajava para as embaixadas, sabe? A gente fazia embaixada, arrecadava dinheiro, botava aquelas faixas, fazia pedágio. Fazia pedágio na rua. Eu sinto falta disso, Olivia, hoje nos estudantes, sabia? Essa movimentação. Acho que eles chegam na faculdade, lancham, vão para a sala, assistem a aula, voltam para casa. Não tem essa interação, né? Essa movimentação. Não tem, eu também sinto. A gente ficava no Rio Vermelho com a faixa estendida. E pegava 10 de um, 10 cruzeiro de um cruzeiro de outro. Na época a moeda era cruzeiro, né? Sim. E a gente fazia as arrecadações, contava, alguém tomava conta do dinheiro. E depois a gente viajava, a gente ia para São Paulo, ia para o Rio, onde tinha congresso de estudantes, congresso da Uni, encontro de pedagogia, nacional de pedagogia. Eu era da comissão organizadora desses encontros. E era fantástico. Hoje mesmo, eu tive na Baiana, na Faculdade Baiana, a doutora Maria Luísa, que é a reitora, conversando com ela, a coordenadora pedagógica da Faculdade Baiana de Medicina, mas é o curso de Pedagogia, é uma amiga minha, Lígia Vilas Boas, que foi contemporânea de movimento estudantil comigo. Então, muito do que a gente aprendeu juntas no movimento estudantil. E hoje ela assume uma posição que tem muito a ver com o que ela acumulou essa vida inteira, entendeu? Então, as pessoas têm uma visão equivocada, muitas vezes, da política. A política é coisa suja, não gosto de política, não vou me envolver. Mas nós, principalmente nós mulheres e pessoas negras, nós temos que entrar na política, porque se você não entra, alguém vai entrar e vai decidir sobre a sua vida. Exatamente. Então, é muito importante a gente participar da política, ter esse grau de envolvimento. Então, tem um Grêmio Estudantil, as pessoas têm uma coisa que é assim, tem um problema, vamos ver se fulano resolve. Delega que alguém venha um salvador da pátria, vá lá, se envolva, assuma, né, a sua parte. E o resultado é tão bacana. O sentimento depois, que você é parte da solução de um problema. Você olha e diz assim, poxa, que bacana, que legal. Eu sou parte disso aqui, dessa história, entendeu? Então, lá na Faculdade de Pedagogia, nunca mais o diretório fechou. A gente conseguiu envolver outros estudantes, elegemos o primeiro diretor negro da faculdade, professor José Oliveira Arapiraca. Tem até uma escola com o nome dele aqui na Boca do Rio, também ali na Boca do Rio. E eu pude viver muita coisa da história. E como foi essa filiação no partido? Você já tinha se formado? Você Não. Chegou lá ou foi chamada, no convidada? Movimento Estudantil eu fui convidada. Tinha um pessoal do PT, tinha um pessoal do PCdoB, e eu me identifiquei com os comunistas do PCdoB. E eu realmente entrei no PCdoB e nunca mais saí. Eu entrei em 89 no partido, ainda estava na universidade. E até hoje eu estou no PCdoB. E fui vereadora pelo PCdoB, fui deputada pelo PCdoB, estou deputada, né? Pelo PCdoB, já fui secretária 3 vezes. Aí você entendeu? começou como filiada. Por exemplo, eu falei até na entrevista aqui, no podcast com o vereador André Fraga. Ele esteve aqui, aí eu falei, né, que eu tinha assistido um documentário que falava justamente isso. Política se discute e
a população acha que alguém lá de cima vai chegar um presidente, um cara lá pronto, vai mudar todo mundo, melhorar. Não, a gente tem, né, que ir na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Vereadores, saber quais são os projetos que estão tramitando, né? Quem são os políticos que estão fazendo, né, a mudança, acompanhar daqui de baixo, se filiar a um partido, conhecer, participar das reuniões. E depois, né, no caso, se você quiser, se candidata a vereador, mas você pode fazer o trabalho de filiado mesmo, que é ajudar, de colaborar, de participar mesmo daquela tomada de decisão daqueles projetos, né? Aí tem alguns, tem os embaixadores, né, dos partidos. No PCdoB, como é que funciona, né? Eu posso me filiar, por exemplo, e eu não quero me candidatar. Sim. Mas eu posso acompanhar esse trabalho dos... Claro. Então, você se filia, no meu caso, eu me filiei ao PCdoB e eu fiquei atuando, militando no movimento estudantil. Sim. Quando eu saí do movimento estudantil, aí eu disse, eu vou continuar no movimento negro, porque na universidade eu já tinha me envolvido com o movimento negro. E aí eu disse, olha, eu quero isso para a minha vida, eu vou militar no movimento negro. Se encaixou. Eu fui convidada para atuar no movimento sindical. Ah, Olivia, vamos atuar no movimento sindical, movimento de professores. Eu sou da educação, mas eu disse, mas eu quero o movimento negro. Eu quero, o racismo é muito brutal. Sim. E o movimento sindical já tem muita gente lá fazendo sua parte. Tem que chegar mais pessoas para ajudar? Tem. Mas eu me identifico, neste momento, eu quero dar minha contribuição no movimento negro. E fui para o movimento negro e o movimento de mulheres. São movimentos que não têm nenhum recurso, nenhuma estrutura, mas a gente vai se associando, se articulando. Precisa de representatividade, entendeu? Gente. Exatamente. Então eu fui participar dos seminários. Teve o SENUM, um seminário sobre negros universitários, por mais negros nas universidades. E eu participei desse seminário quando ainda estava na universidade. E quando eu saí... Não tinha cotas ainda. Não tinha. Aí, na verdade, quando há um negro, em 88, na Constituição de 88, no centenário da abolição, aí me convidaram para participar da criação da União de Negros pela Igualdade. Aí eu participei das assembleias, dei opinião, me chamaram para participar da Comissão de Educação, aí eu participei da Comissão de Educação e Cultura da UNEGRO, sempre educação no meu caminho. Aí eu fui e mergulhei ali. Quando eu saí da universidade, eu virei secretária de Educação da UNEGRO. Depois eu fui indicada pela própria direção da UNEGRO para ser presidenta da UNEGRO. E eu fui a primeira mulher presidenta da UNEGRO. E no partido, eu ia para as reuniões do partido. Aí você se filia, você vai para as assembleias, você vai para as plenárias, você vai para as conferências. Agora mesmo a gente está tendo o ciclo de conferência do PCdoB até que a gente faça a escolha da nova direção. Mas a gente faz um bocado de debate nos municípios, tem várias plenárias, até que tem a conferência municipal, depois a conferência estadual, e a militância se envolve ali. Discute o Brasil, discute a Bahia, cada um se inscreve, dá opinião. É assim. Então isso vai afirmando também a nossa cidadania, né? E como foi essa primeira candidatura a vereadora? É difícil. A primeira vez que meu nome foi na Negro. O Negro falou, vamos botar a Olivia candidata. E foi em 1996. Aí procuramos o partido, conversamos, o partido disse, não vai dar, porque a gente só vai sair com 2 candidatos, porque se botar muita gente, vai dispersar e a gente pode perder e não eleger ninguém. Naquela época não tinha a obrigatoriedade da candidatura de mulheres, que é muito importante essa legislação de ser obrigada a candidatar, entendeu? Tem que ter mulher na chapa e agora tem que ter mulher e tem que ter investimento.
é outra conquista nossa, entendeu? Sim. Então, a gente vê uma mudança acontecendo. Ainda não é do tamanho que a gente precisa, Sim. mas os passos estão sendo dados, entendeu? Então, eu sempre gosto de reforçar a necessidade de mulheres entrarem nos partidos, pessoas da classe trabalhadora, Sim. entendeu? Porque senão você vai virar a escada para as elites subir em cima de você. Quando a gente pensou, né? Eu pensei, vou trazer alguém político. Eu também não queria justamente trazer aquela pessoa que, meu avô era político, meu pai era político, eu, né? Que é o que mais tem, né? Eu quero mostrar para as pessoas no como eu me tornei, como uma pessoa normal, comum. Pode chegar onde quiser, na verdade. O funil é estreito. Mas a gente não é exatamente... a gente até fala, né? Essa é a consigna que a gente fala, né? O slogan, a bandeira que a gente carrega. Lugar de mulher é onde ela quiser. Mas se a mulher quer estar na política, é muito difícil o ambiente da política. Mas não é porque é difícil que a gente vai desistir. A gente tem que ir para cima. A gente discutiu isso hoje lá na Assembleia, bancada de mulheres. Nós só elegemos 8 mulheres na Bahia, é uma vergonha. É uma vergonha, é um desrespeito, porque nós somos 52% da população baiana é de mulheres. Como é que quando você olha para a Assembleia Legislativa, só 8 mulheres se elegeram, são 63 cadeiras, 63 deputados. Dos 63, você não tem nem 10 mulheres. Em 2018 eram 10 mulheres. Aí, 2022, caímos para 8. Eu fui a mais votada da esquerda. 2.559 votos. Né? Minha votação cresceu 60%. Com trabalho, com luta, com movimento popular. A deputada Ivana Bastos foi a mais votada. Ela teve 118 mil votos. Ela foi a mais votada de todas as candidaturas. Entendeu? Então, 2 mulheres na bancada, né, de esquerda, eu fui a mais votada, e da Assembleia inteira, ela foi a mais votada. Eu fui a 6ª, ela é a primeira mais votada. Entendeu? Então, a gente não pode desistir. Mulheres, né? Vamos nos candidatar, vamos nos filiar, porque a gente tem que ter representatividade, meu povo. Exatamente. E eu não ganhei logo de cara. Eu perdi. Voltamos para 1996. 3 eleições para ganhar essas 2. Entendeu? Eu ganhei na 4ª vez que eu fui candidata estadual. Eu digo, eu vou agora dessa vez, se não der, não vou mas mais. Lá em 96 que você foi para vereadora. Aí eu não consegui, não fui. Aí eu fui candidata novamente no ano 2000. Aí eu consegui ser candidata a vereadora e eu fiquei na suplência, na 3ª suplência. Eu tive 5.157 votos, mais ou menos. Então, aí eu fiquei na suplência. Aí, em 2003, eu fui chamada a assumir o cargo de vereadora. Aí eu digo, a gente agora vai fazer um trabalho forte e a gente vai conseguir se eleger. Não quero mais saber de suplência. Aí fomos, lutamos. Aí eu fui a mais votada da esquerda. Em 2004, eu fui eleita com 9.600 votos, vereadora de Salvador. E depois eu fui reeleita, novamente também com mais de 9.000 votos. Mas eu ficava tentando para deputada e perdendo. Tentava, perdia. Tentei para federal em 2006, tive 45 mil votos, mas perdi. Aí depois eu tentei para estadual, perdi. Tentei de novo, perdi. Tentei de novo, perdi. E eu fui, mas aí eu fui indicada para ser... Eu fui secretária de Educação de Salvador, quando eu era vereadora, em 2005. Aí a gente fez um trabalho assim que eu tenho muito orgulho. Nós acabamos com as filas que as pessoas dormiam, as mães dormiam nas portas das escolas para conseguir uma vaga. E a gente informatizou. Uma das coisas que eu fiquei mais emocionada foi quando eu vi uma trabalhadora doméstica do Alto de Coutos. Ela trabalhava no Rio Vermelho. E ela
fez a matrícula do filho na escola lá no Rio Vermelho. E aí, digital, e ela falou, meu Deus, às vezes eu tinha que faltar ao trabalho para poder conseguir uma vaga para meu filho. Agora eu consegui fazer e foi rapidinho, entendeu? É a tecnologia a serviço de facilitar a vida das pessoas que mais precisam, né? Você me falou aí, fui, perdi, e é legal isso porque valeu a pena, né? Valeu. Eu trouxe... Você cai, levanta de novo, cai, levanta. Você não pode, no primeiro tom, dizer, não quero mais não, isso não é para mim. Isso é tudo que o sistema quer. Exato. Te derrotar, quer que você recue, quer que você acredite que o problema é com você, Sim. que você não é capaz, que, não é que você não aguenta, que você não suporta. Aquele não é o seu lugar. É isso que a gente vai ouvir. Eu lembrei de uma médica que veio aqui, anestesista, a doutora Maria das Dores, a menina da Liberdade Preta. Ela tentou 9 anos medicina. E hoje ela está aposentada, trabalhou no HGE muitos anos, HGV, Getúlio Vargas, antes que era, né? Ela contou a história dela e valeu tudo a pena. 9 anos tentando entrar na faculdade de medicina. E agora eu queria saber de você, qual a diferença, então, do vereador, né? Porque eu tô falando aqui para jovens também, que estão pensando em entrar na política, para o deputado, porque tem uma diferença grande, né? No que é que eles fazem que mudou, o que é que mudou no seu trabalho? Na verdade, os vereadores atuam no seu município. Sim. Vão fazer legislações municipais, que só tem impacto naquela cidade, naquele município. Vereador, assim como deputado, quando faz uma lei, a lei não pode gerar despesa para o executivo, né? Então, você pode criar uma lei, por exemplo, eu fiz uma lei que criou o Dia Municipal de Combate à Intolerância Religiosa. Essa lei ganhou uma dimensão enorme. Ela não cria despesa para o município. E aí, hoje essa lei é nacional, é federal. Porque quando era um apelo, fazer um movimento, uma campanha para enfrentar a intolerância religiosa, o racismo religioso. E a gente conseguiu que essa lei pegasse e tivesse uma força muito importante. E hoje essa lei é nacional. Eu fiz em 2004, aqui em Salvador, peguei o projeto, entreguei ao deputado Daniel Almeida, ele aí apresentou na Câmara Federal e a lei que só valia para Salvador passou a existir uma nova lei que valia para todo o território nacional, entendeu? Então, a diferença ela está muito mais no âmbito da amplitude. Na amplitude, né? O vereador, ele legisla para o município, o deputado estadual legisla para o estado da Bahia. Então, uma lei, quando a gente faz uma lei, como eu fiz a lei que incorporou a política estadual de saúde, a obrigatoriedade do Estado atender, garantir a dignidade menstrual. Isso fez com que o estado da Bahia aderisse, de fato, o governador deu sinal verde, a gente conseguiu aprovar, a lei foi sancionada, é parte da política estadual de saúde da mulher, e o Estado resolveu cumprir a lei, até comprando os absorventes e colocando nas escolas, né? A rigor, eu não poderia criar uma lei que gerasse uma despesa para o Estado. Mas o barato da política, a beleza da política, é a sua capacidade de dialogar, de articular, de convencer. Então, embora essa fosse uma legislação que gera uma despesa, o executivo disse, não, mas é muito justo que essa lei aconteça. Então, vamos dar força para ela e nós vamos assumir que vamos botar os absorventes nas escolas. Na época, o Jerônimo Rodrigues era secretário de Educação. Sim. E ele topou e foi lá e comprou e botou os absorventes. A SPM assumiu esta agenda
E aí a gente conseguiu fazer uma coisa de impacto, né? Porque tem gente que não consegue entender essa dimensão do que é um absorvente para certas pessoas. Eu estudei no Colégio Estadual Eduardo Ribeiro Costa, não sei se você Sim, conhece, no final de sim, linha do resgate. E sim, eu cansei de ver meninas indo para casa porque estavam toda melada. sim, A sim. calça manchada de vermelho, aí bota aquele velho moletom, pega o Bota o jaleco de moletom, alguém, bota o exato. moletom e vai para casa, porque não tem. Não tem. Não tinha. Então, quem não convive, né? Às vezes, uma pessoa que não menstrua, um homem, Isso, não vai ter essa noção, muitas vezes, isso. né? E Então, meninas que sofrem com mioma, né? A gente fez uma ação, quando a gente estava nessa mobilização da Lei da Dignidade Menstrual, a gente fez uma ação de distribuição de absorvente lá no Vale da Muriçoca. Aí que é um lugar da periferia, né? E muitas mulheres compareceram e a gente deu um kit para cada uma. Teve uma senhora que ela esperou terminar, aí ela veio conversar comigo. Dona Olivia, eu queria falar com a senhora para ver se a senhora consegue me dar um kit a mais. Porque minha filha, ela tem mioma. sim. E ela, às vezes, ela tem hemorragia e eu não tenho como comprar absorvente. Ou eu Usa compro pano. feijão, Tem gente que usa ou eu pano. compro absorvente. Então, usa fralda, né? Usa pano, tecido, Usa pano, lava. lava e bota. Entendeu? É assim. E sem falar na possibilidade de você desenvolver uma infecção Sim, se aquilo não estiver devidamente higienizado. Tem meninas que usam papel higiênico, tem meninas que usam aquele papel de limpar a mão, chega no sim. shopping, vê aquilo ali, pega um bocado e guarda e vai usar aquilo, entendeu? Tem relatos de até miolo de pão de mulheres em presídio guardavam o miolo para usar como absorvente. Então é um negócio assim, a realidade que as mulheres vivem. Só quem já passou, já viveu, conviveu ou viveu, é que tem noção de que esse problema existe. Né? Que se você nunca passou por isso, né? Você não tem noção de como esse problema existe. E agora eu queria pedir para a senhora um conselho para quem está querendo entrar, né? Aquele meu jovem, querendo mudar o mundo, quero fazer um monte de coisa legal para minha cidade, para o meu estado, para o meu país. Qual o conselho de mãe que a senhora daria? De mãe Seu filho, sua filha. eu não, mas minha filha, eu criei Mãe, eu quero ela entrar na para política. ela se fortalecer e fazer as próprias escolhas e ela entender que política não pode ser herança. Eu não posso, porque exerço um cargo público, ficar lá estimulando minha filha a ser minha herdeira do cargo por cargo, ficar na família. Eu acho isso horroroso, sinceramente. Eu acho que a política ela tem que ser exercida pelas lideranças comunitárias maravilhosas, homens e mulheres de luta que batalham pela comunidade. Essas pessoas deveriam ter o direito de exercer o cargo de vereadora, de deputado estadual, de deputado federal, entendeu? E não essa coisa patrimonialista, familista, e às vezes você vê pessoas maravilhosas, são candidatas, não conseguem chegar, e aí a outra pessoa chega porque é filho de seu fulano, aí a pessoa chega e a outra pessoa que tem uma história, um trabalho, sabe? Ficou de fora. Perdeu a eleição, não conseguiu o apoio necessário, o investimento necessário. Então, eu fico super feliz que a minha filha, ela se formou em Direito e a gente é super ligadas, né? E ela diz assim, não, minha mãe, eu procuro até que fazer com que as pessoas nem saibam que você é minha mãe, porque eu quero subir com o meu próprio esforço. Você me deu educação, você me deu formação, eu não quero ficar usando o seu nome para eu conseguir as coisas, entendeu? E o primeiro emprego que ela conseguiu com o currículo dela. Não teve nenhuma interferência minha. Ao contrário, eu fui investigar para ver se o negócio era certo mesmo. Claro, óbvio. Né?
Mas eu fiquei muito feliz de ela ter essa compreensão. E as pessoas, eu tenho uma sobrinha que tem uma veia política forte. Você já vê desde E pequenininho, né? a gente vê a pessoa, né, que tem essa participação, essa coisa. Mas eu sempre com minha sobrinha, sempre dizendo para ela, vá lá, lute, se coloque, entendeu? Mas faça o seu caminho. Sim, Você não pode chegar lá tendo o meu sobrenome como o seu pedigree. sim. Você não pode chegar porque é sobrinha de Olívia. Você tem Faça que a sua chegar porque você história. tem competência, tem capacidade, é a sua veia. E ela foi e ela conseguiu também ocupar um espaço no movimento estudantil. Ela foi a primeira menina negra a dirigir o Diretório Acadêmico de Direito, né, da Faculdade de Direito. Muita gente só soube depois que ela era minha sobrinha. Hoje todo mundo sabe. Mas a gente sempre buscou ter esse cuidado de não alimentar o familismo na política. O meu gabinete é um gabinete que eu tenho uma honra muito grande de ver que é gente de luta, de batalha, entendeu? Que está ali, que me ajudou a chegar. E essas pessoas têm que estar, têm que ser parte do projeto. E não elas serem descartadas, porque agora que eu ganhei, vou botar minha família, meu não sei o quê. Mas não pode ser assim. A gente tem que mudar isso. A democracia brasileira é muito marcada por isso. Quando você vê o Congresso Nacional, são muitos sobrenomes de políticos que já morreram, entendeu? Filho, neto. Mas se perpetuam através dos filhos, através dos Bisneto. netos, bisnetos. É um negócio louco. Entendeu? Aí você diz assim, o jovem, sim, mas de onde vem esse jovem? Cadê o jovem da periferia, que é uma super liderança e que não consegue chegar? No máximo vira um cabo eleitoral. Né? A gente tem que parar e pensar sobre isso. Então, mas o conselho que eu dou a meninas jovens que querem entrar na política é que entrem, porque a política precisa da gente. É a política que precisa das mulheres, porque esse país precisa encarar a igualdade de gênero como uma pauta civilizatória. Nós precisamos mudar essa civilização brasileira. Senão, a gente vai ficar sempre se perguntando por que homens matam mulheres, que certos homens misóginos matam mulheres. Por que ainda tem tanto feminicídio no Brasil? É uma matança de mulher, parecendo que é barata. Entendeu? Se mata a mulher nesse país como se a gente fosse barata. E não é possível isso. A gente tem que mudar a política, tem que empoderar mulheres, tem que ter pé de igualdade. O homem tem que entender que ele não é proprietário de uma mulher. A sua companheira está ali compartilhando um sonho, uma vida em comum, tem que ter companheirismo. Se o relacionamento não deu certo, cada um vai para seu lado. Essa história, se não pode ser minha, não serás de mais ninguém, isso é uma loucura. A mulher sai num caixão e o cara vira um criminoso que vai para a prisão. É isso mesmo, entendeu? Então, essas coisas precisam mudar. E só mudam com a nossa participação política. Desde a cidadania, que precisa ser afirmada, até a ocupação de espaços de poder. Nós precisamos ter mais mulheres ocupando espaço de poder. Você tem vários países desenvolvidos que você tem um parlamento cheio de mulher. Cuba é uma ilha pequenininha, 40% do parlamento cubano é composto de mulher. Quando chegou lá, eu digo, meu Deus, isso aqui, meu Deus do céu. Né? A Argentina tem muitas mulheres na política, também me parece que são 38% de mulheres na Argentina. Não, ou é 38 ou é 40, também acho que já chegou a 40 ou ultrapassou, porque elas têm política de igualdade de gênero. No Chile, na última eleição, as mulheres suplantaram o número de homens no parlamento. Só o Brasil que é esse atraso horroroso. Entendeu? O Brasil é um país atrasado, escravocrata, ainda senhorial.
Então, assim, terá que dar uma vergonha horrorosa. É vergonhoso, porque é século XXI, gente. Charles Darwin falou isso quando pisou aqui no Brasil. Quando ele saiu, ele nunca mais volta num país escravocrata. É um negócio horroroso. Ele fala que ele viu tantas atrocidades que ele não conseguia, né, mais voltar aqui. E muita gente normaliza isso, não entendo como, né, e realmente tem que ter algo forte, porque a gente ficar esperando, né, alguém de lá de cima mudar, não vai mudar nunca, né? Não. A gente tem que realmente Nossos heróis e nossas heroínas somos nós. A gente precisa entender isso. Os heróis partem do seio do povo. Vendo a vizinha que está sendo, né, agredida, tenho que ir lá e me meter mesmo. Não quero me meter, ele chama a polícia. Enfim, eu queria, para finalizar aqui, falar do livro da senhora, do seu livro. Me conte essas novidades aí, projetos futuros. Então, meu livro foi a realização de um desejo, um sonho que eu tenho há muito tempo. Como que eu poderia ajudar outras mulheres a encorajá-las, né, para entrar na política. Então, durante a pandemia, eu tomei a decisão de, olha, vou botar isso aqui no papel. E comecei a escrever e consegui transformar aquilo num livro. É luta por cima de batalha. Mas a gente conseguiu, eu consegui escrever meu livro, dividir essa experiência, comparar trajetórias, mostrar alguns homens que estão na política nossa, da Bahia, que começaram junto comigo, que estão lá na frente, né? E o quanto que eu tive que lutar para chegar até aqui, no cargo de deputado estadual. Eu também falo de Lélia Gonzalez, que foi 2 vezes candidata e é um grande nome do feminismo brasileiro. E ela não conseguiu se eleger. A nossa primeira deputada negra assumiu o cargo em 1934, Antonieta de Barros, mas ela não foi eleita, ela era suplente. As 2 vezes que ela assumiu sendo suplente. Então, essa marca assim, né, da dificuldade que a gente tem de se eleger, atravessa os séculos, atravessa a história. E eu procuro trazer essas questões, como dialogo também no livro com essa experiência de luta pela democracia, quando a gente conseguiu eleger Lula agora em 2022, e a gente elegeu algumas mulheres importantes. Sim. E mulheres negras, né? Aí eu falo de Talíria Petroni, falo de Dandara, que são mulheres que se elegeram agora, deputadas federais. Falo de Erika Hilton, que é uma mulher negra e trans. É a primeira vez que há 2 mulheres trans. Erika Hilton e Duda Salabert. Né? Erika é de São Paulo e Duda de Minas Gerais. Então, a presença desses corpos, dessas mulheres, na Câmara dos Deputados reeduca aquele imaginário homofóbico, transfóbico, que agora vai ter que conviver com essas mulheres lá, né? Então, nós saímos de 51 mulheres para 77. Foi um crescimento pequeno ainda, muito pequeno, porque mesmo com um aporte de recurso público, os homens têm uma rede de network, gente. Tem um network, melhor dizendo, né? Network e rede é a mesma coisa, que as mulheres não têm em relação ao poder. Homens apostam em outros homens. Eles são mais poderosos, eles têm mais dinheiro, são corporativistas. São corporativistas, eles são assim, super, né, articulados, e nós mulheres estamos chegando. Então, uma mulher para apoiar outra mulher também é um desafio, porque muitas mulheres foram educadas para acreditar que não. O poder realmente é como se fosse uma coisa natural, bíblica, né?
religiosa, aquele poder sobrenatural Ai, de que Deus. o homem é que tem que fazer tal ação, né? Tá, ocupar o posto de rei, do poderoso. E nós estamos aqui para dizer, não, a gente também pode. E a gente também Perfeito. vai buscar esse espaço. Porque o mundo vai ser muito mais feliz quando mulheres e homens estiverem em pé de igualdade. Não dá para a gente ter paz, gente, ter felicidade com pessoas oprimindo outras pessoas. Homens oprimindo mulheres, brancos oprimindo pessoas negras. O racismo tem que acabar e o sexismo também. Então essas são lutas que eu carrego, vou até o fim, porque eu acredito que é uma causa. É uma causa, não é uma modinha, não é uma coisa que a pessoa se associa aqui e desfaz ali. É uma coisa que você tem que estar todos os dias pautando isso e buscando ser coerente, né? Com o que você Tem defende. mesmo, tem mesmo. Porque quando a gente vê as estatísticas, não é brincadeira, não é mimimi. É quem é preso, é quem é morto, é quem é assassinado. Exatamente. Então, é estatístico e você não vai discutir com quem está na estatística, né? É a realidade e realmente, se não for na luta, se for esperar boa vontade, não vai, né? Não vai. Tem que realmente, eu sou a favor, viu, da luta mesmo. No peito e na raça. Depois a gente vai conversar. Gente, muito obrigada. Obrigada a Agradeço vocês. demais a senhora estar aqui, a generosidade, seu tempo, assim, que é super corrido, né? Já vai sair daqui para outra reunião, já veio da Assembleia, né? Isso. Agradeço a você que chegou até aqui, né, no vídeo. Inscreva-se no canal, compartilha, dá uma maratonada nos outros vídeos também. Segue a deputada, vou deixar aqui na Isso. descrição do vídeo e aqui no próprio vídeo o Instagram, o livro, assim que O sair. livro Mulher Preta na Política Pronto. já foi publicado. Eu lancei em Brasília, no Museu Nacional. Sim. Depois lancei no Rio de Janeiro, no dia 15 de julho, no Museu do Amanhã. Tá fresquinho. Inclusive foi meu último encontro com Léa Garcia, a atriz Léa Garcia, que ela foi também para o lançamento do meu livro lá no Museu do Amanhã. A dona Marinete, a mãe de Marielle Franco, também esteve, participou da mesa junto comigo, me parabenizou demais pelo livro. Eu falo de Marielle também no livro. O livro é meio autobiográfico, Sim. mas também dialoga com as histórias de outras mulheres negras nos espaços de luta política. Já quero. Então, comprar onde esse livro? É muito importante. Então, as pessoas que queiram adquirir o livro, que eu lancei também na Casa Mulher com a Palavra, no dia 25 de julho, aqui em Salvador. Eu vim de Brasília, do Rio, e depois que eu lancei aqui, né, na nossa casa em Salvador, na Casa Mulher com a Palavra, foi o livro mais vendido da experiência da Casa Mulher com a Palavra. E eu fiquei super feliz. A gente vendeu 200 exemplares numa noite. E agora quem quiser adquirir pode ser na livraria LDM. Sim. Tem a livraria também do Glauber Rocha, né, do Cine Glauber. E também na Amazon. Pronto, perfeito. Pronto, chega lá. Obrigada. Okay? Beijo, obrigada, Beijo, deputada. querida, Até super sexta que obrigada. vem, gente. Valeu.